Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube, um vídeo com muita informação para você torcedor e seguidor aqui do meu canal, né? Você torcedor do Flamengo, que não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento, o botão vermelho aqui é de graça, não custa nada, e você se inscrevendo, acione o sino de notificação para sempre que tiver conteúdos como esse, né? Vídeos, lives como ontem, o Fute Night com o professor Pedro, a live perigosíssima com o Jonas Stelman e também as lives do Mengão 11h30 no canal Paparazzo Rubro Negro 2, você sempre ser notificado quando tiver conteúdo da Rubro News, beleza? Se você já é inscrito, meu muito obrigado, né? E se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, é muito importante para o nosso crescimento, a sua inscrição faz muita diferença, você é muito importante aqui, né? Então vamos falar sobre Rodinei, Andrés Pereira e Arturo Vidal. Informação exclusiva nossa, a gente já usou nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá aqui, @Júlio Miguel Neto. Você que não me segue, me siga lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, @Júlio Miguel Neto. A gente trouxe as informações pertinentes a esses atletas e, claro, vamos falar também do possível confronto. Será que vai existir o confronto? Com torcida, sem torcida, portão fechado, se o confronto de fato vai existir? Estreia do Flamengo na Taça Libertadores da América, Flamengo e Sporting Cristal. O Flamengo, da última vez que esteve no Peru, se sagrou bicampeão da Libertadores naquela final sensacional em Lima, contra o River Plate, aquela virada, com 2 gols do Gabigol, e Gabigol, que de repente pode começar no banco de reserva, ele sente um desconforto na perna esquerda, o Pedro deve ser titular, de repente poderemos ter até Pedro e Gabigol, mas o Gabigol ainda é dúvida, ainda sente um incômodo, está fazendo um tratamento forte para ser titular dessa partida, mas ele pode pintar no banco de reservas. No mesmo caso, Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz só deve ser titular caso, muito possivelmente, o Fabrício Bruno não vá jogar. Ele que não jogou o jogo contra o Fluminense, o segundo jogo do Campeonato Carioca, e saiu lesionado já no fim do primeiro. O Fabrício Bruno tendo condições, Gustavo Henrique e Felipe Luiz é a dúvida do treinador Paulo Souza. Então, essas e outras agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo. Vamos começar falando sobre o confronto do Flamengo na Taça Libertadores. Hoje, teoricamente, é ou será a estreia do Flamengo na competição, né? Na verdade, tem toda essa situação de repente a partida não acontecer, né? É um decreto no país, um toque de recolher até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Então tem toda essa negociação se vai existir o jogo ou não, né? Enfim, então lá está tendo essa situação que eles estão reivindicando o problema de relação ao aumento de combustível, enfim, outros produtos. E realmente o Peru, nesse momento, vive um problema em que o presidente decretou toque de recolher no país, mas parece que Sporting Cristal, Flamengo e a Conmebol estão tentando analisar e viabilizar a melhor situação para esse confronto. Caso a partida aconteça hoje, às 21h30, pela estreia da competição, é a estreia do Flamengo, né? O Flamengo tem na fase de grupos Sporting Cristal, que é o seu adversário de hoje, né? O peruano Sporting Cristal, tem o argentino, o Tajeres, e também o chileno, Universidade Católica, no seu grupo, né? Junto com o Flamengo, obviamente, representante do futebol brasileiro. O Flamengo tem alguns desfalques, né? Já há algum tempo o Rodrigo Caio e o Pablo, além também do jogador Arrascaeta e o lateral direito Maurício Isla, que ficaram no Rio de Janeiro. Quem pode pintar como surpresa na equipe titular do Flamengo é o atacante Pedro, né? E o Gabigol ainda é dúvida. Eu usei minhas redes sociais no Twitter que o Gabigol pode começar a partida no banco e logo depois, né, uma hora e meia depois, houve uma confirmação que ele está sentindo dores na perna esquerda ainda devido ao fato da pancada, segundo relatos que ele sofreu na entrada do David Braz, até no lance que originou o gol de empate do Fluminense no primeiro tempo e na partida, né? O jogo acaba 1-1. O Gabigol fez o gol do Flamengo, o gol do Fluminense foi do Germancano, que perdeu até um pênalti, mas naquele lance houve uma falta a favor do Flamengo em cima do Gabigol, e esse gelo, essa proteção, justamente devido a essa pancada que o juiz não assinalou falta naquele momento, né? Então o Gabigol ainda é dúvida, tem grande chance de jogar? Tem chance de jogar? Tem, mas está fazendo um tratamento à base de gelo, né? Está tentando se recuperar, e ele pode sim fazer até a dupla de ataque com o Pedro. Tem essa dúvida aí entre Pedro e Marinho, né? ou o Gabigol Gabigol e Bruno Henrique, tem toda a situação, né? O Pedro pode pintar como titular nesse time. Foi a informação que passaram para mim, o Gabigol pode ser reserva até devido à pancada que ele está tratando, né? Outro jogador que não seria surpresa ficar no banco de reservas hoje, até pelo
pelo andar de vários jogos que ele tem feito, é o Felipe Luiz, né? O problema é que o Fabrício Bruno está se recuperando da lesão, ele que saiu no fim do jogo da primeira partida entre Flamengo e Fluminense, e no segundo jogo, no teste de vestiário, não conseguiu estar apto para essa partida. Viajou com a delegação, também é dúvida. Caso ele não jogue, o Gustavo Henrique entre no lugar dele. Caso ele tenha condições, há uma dúvida no Paulo Souza entre Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Então tem essa situação. Caso ele opte pelo Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique deve fazer o líbero e o Davi Luiz o lado esquerdo, que é o setor que ele faz quando o Rodrigo Caio jogava ao lado dele em outro esquema com outro treinador. Então quem iria ser deslocado para o lado esquerdo seria o Davi Luiz. Mas a gente só vai saber, na verdade, de fato, o real time do Flamengo uma hora antes, né? O jogo é às 9h30, como eu falei, lá para 8h30, 8h40, em que sai a escalação oficial do clube nas suas redes sociais. Beleza? Então o confronto ainda está em stand-by. A princípio, hoje, nesse momento, 5 horas da tarde, 10 minutos, horário de Brasília, é que a tendência é que a partida aconteça, mas com portões fechados. Beleza, galera? É isso. Vamos falar agora das negociações do mercado da bola, né? O Flamengo que deu uma recuada em relação a 2 atletas, né? Tem outras informações, a gente respeita todos os profissionais, mas a informação que eu tenho é que o Flamengo não só recua em relação ao Andrés, mas também em relação ao lateral direito Rodinei, tá? Eu vou ler para vocês aqui e reproduzir para vocês aqui os meus tweets, já falei, né? @JúlioMiguelNeto, vou colocar aqui de novo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você não me segue, me siga lá, né? Para sempre você ficar atento em informação do Clube de Regatas do Flamengo. Coloca lá, vim pelo vídeo do YouTube, né? Coloca lá uma mensagem para mim no direct no Instagram, uma mensagem no Twitter, e eu vou reproduzir exatamente a minha tweetada em relação ao Rodinei agora. Eu coloco. Primeiro ao Andrés, vamos falar em relação ao Andrés. Eu botei. O Flamengo já teria comunicado ao Manchester, que foi a informação que foi passada para mim, de que devido ao baixo rendimento do volante, o clube não deve firmar acordo e exercer a opção de compra de Andreas Pereira. O cenário desfavorável, alta rejeição da torcida e custo-benefício são alguns dos motivos do recuo do negócio, além, obviamente, que eu falei, do baixo rendimento do volante na equipe do técnico Paulo Souza. Então o Flamengo tinha um acerto muito tranquilo, como gosta de dizer o Marcos Braz, o Bruno Spindler foi para a Europa, ficaram 13 dias lá, negociaram com o Manchester chegou a fazer um documento, assinar um papel, o marketing do Flamengo já tinha até preparado uma arte, segundo o jornalista Vene Casagrande, mas o Flamengo recuou. Toda essa situação, não só também pelo bom momento do João Gomes, que é mais ou menos a mesma função do Andrés, né? O momento conturbado do clube, toda essa situação, essa perda do Campeonato Carioca, essa situação torcedor, jogador, treinador, jogador, torcida, diretor, o Flamengo vive um caos e hoje não seria muito inteligente você fazer uma contratação de um jogador que é muito contestado desde a falha da Libertadores contra o Palmeiras, em que culminou da perda do título da Libertadores para o seu rival paulista, rival brasileiro. Então o Andrés não goza de prestígio da maioria da torcida, até é bom jogador, acho bom jogador, mas pelos valores, pelo percentual, pelo momento que ele vive, mesmo sendo parcelado 10 milhões e meio de euros, né, é o valor que seria feito o pagamento do Andrés ao Manchester United, hoje a realidade é que o Flamengo já teria até comunicado ao Manchester que não vai exercer a função de compra. A gente sabe que o mercado é dinâmico, que as coisas mudam, mas nesse momento, se o contrato do Andrés estivesse vencendo amanhã, por exemplo, 6 de abril, eu falaria para você que o Andrés não é jogador do Flamengo e voltaria para a Inglaterra. Então, a conferir. Vamos falar em relação também ao lateral direito Rodinei, tá? O Rodinei é outro jogador que deve ter o seu destino alterado. Por quê, Julião? Ele tem contrato até dezembro de 2022 e ele estava muito próximo de uma renovação por 2 anos de contrato. A informação que eu recebi agora, tem 20 minutos, é que outro jogador foi exatamente isso que eu usei no meu Twitter, tá? Por isso que eu falo que é muito importante vocês seguirem minhas redes sociais. Outro jogador que deve ter seu destino alterado no Flamengo é o lateral direito Rodinei. O clube já tinha deixado bem alinhado um acordo de renovação por 2 temporadas com o atleta que possui contrato até dezembro de 2022. Assim como o Andrés, a princípio não deve estender nesse momento o seu vínculo. Então o Flamengo se movimentando, a diretoria entendendo com quem pode contar, com quem não pode contar. A gente tem outras informações também sobre outros atletas que a gente vai passar para vocês amanhã. Então parece que essa derrota para o Fluminense, a diretoria começa a agir, né, de alguma forma em relação a esses atletas. Tem muitos outros atletas no Flamengo ali que não deveriam ter mais espaço, né? Léo Pereira, o próprio Diego Alves, Diego Ribas, que tem idade avançada, contrato até o final do ano, o Ilharão, Everton Ribeiro, Léo Pereira, René, né, eu falei. Então, sim, tem uma galera. Outra informação que já está bem
explícita também, bem alinhada, é o empréstimo do lateral esquerdo Ramon para o RB Bragantino, né? Ele teve proposta de Atlético Goianiense e América Mineiro, mas optou ser emprestado para o RB, que também vai disputar as grandes competições do futebol brasileiro e o futebol sul-americano, a Libertadores, né? Lembrando que a situação do Ramon não é tão simples, né? O lateral esquerdo titular do RB Bragantino é nada mais nada menos que o Luan Cândido, uma revelação da base do Palmeiras, foi vendido muito cedo para o RB Leipzig da Alemanha, retornou ao futebol brasileiro e ao futebol paulista jogando no RB, foi eleito o melhor lateral esquerdo da competição, vive um bom momento, então não é nada fácil, né, a situação do Ramon, mas que ele optou estar se transferindo, né, está sendo cedido e emprestado ao RB Bragantino até o fim da temporada. E agora vamos falar da melhor informação sobre Arturo Vidal, informação exclusiva aqui da Rubro News Futebol Clube, né? O Arturo Vidal, que eu também usei nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, o Flamengo parece que definitivamente vai formular uma proposta, vai fazer uma proposta, mas óbvio, com o consentimento do jogador. Eu, exatamente como publiquei, foi essas palavras. O Flamengo pode iniciar tratativas pelo volante chileno da Inter de Milão, Arturo Vidal. O clube entrou em contato novamente com pessoas ligadas ao jogador, pessoas ligadas ao Estado, pessoas próximas, né, para saber se de fato se existe um real interesse do atleta em jogar no clube de regatas do Flamengo, né, porque ele realmente sempre deixa isso muito bem claro nas suas redes sociais, no Instagram, né, o carinho que ele tem com o torcedor do Flamengo. E a resposta, segundo essa pessoa que me passou, é de que tanto o Arturo quanto as pessoas ligadas ao futebol do Arturo, que cuida da carreira do Arturo Vidal, é que sim, há uma resposta positiva para avanços de negociação, né? O Flamengo formalizar ou formatar uma proposta pelo volante chileno da Inter de Milão, jogador que teve no Brasil recentemente na vitória da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Vidal até fez um gol, mas o juiz anulou, o VAR anulou por muito pouco, enfim. E houve um contato direto com o torcedor brasileiro, carioca, rubro-negro, né? O jogo foi no Maracanã. O Arturo Vidal, ele tem 34 anos, contrato até 30 de junho de 2022 com a Inter, e ele não deve continuar na Europa. Então tem grandes possibilidades da negociação avançar e, de fato, pela primeira vez, parece que ambas as partes têm um desejo mútuo de contar o Flamengo com os trabalhos e o jogador também em defender a camisa do clube de regatas do Flamengo. E aí, torcedor, esse pacotão de informação. Eu quero sua opinião sobre Rodinei, sobre Andrés Pereira, sobre Arturo Vidal, sua expectativa para o jogo hoje entre Flamengo e Sport em Cristal, e também se você quiser falar sobre o Ramon, essa possibilidade, se você emprestaria ou não o Ramon, se emprestaria ou não para o RB Bragantino, conto muito com os seus comentários aqui embaixo. Eu gosto muito de interagir com vocês. Então, recado final, peço para vocês colocarem aqui nos comentários as suas opiniões sobre o placar do jogo, Ramon, Andrés, Rodinei, principalmente Arturo Vidal, e também se você não é inscrito e está nesse vídeo aqui, não deixou o seu like, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento. E se você puder compartilhar esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, é muito importante para o nosso crescimento. Então conto com você, se inscreva no canal, ajuda muito ao nosso crescimento. Estamos chegando próximos a 50 mil inscritos, estamos com 49,3 mil inscritos, eu conto muito com você. Beleza, galera? Outro recadinho antes de finalizar. Hoje à noite, se tiver a partida, conto com vocês lá na Dália. Eu vou deixar o QR Code aqui. É muito importante contar com vocês. Então, veja o jogo na SBT e na ESPN, que é que vai transmitir a partida caso ela aconteça, mas teremos no comentário eu, Jonas Stelma e o professor Dr. Nelson Marques. Então, vai lá, baixa o aplicativo da Dália, esse QR Code que está aqui, use o convite Rubro News na Dália e veja o jogo na SBT, mas escute a gente na transmissão pelo aplicativo. Baixem esse aplicativo, é muito fácil, D-A-L-E, ou use esse QR Code, baixe o aplicativo da Dália, use o convite Rubro News na Dália, né, e veja os nossos comentários, eu, Jonas Stelma e Dr. Nelson Marques, beleza? Obrigado, galera, pela audiência, pelo carinho, tamo junto, até a próxima, saudações brunegras.